Olá pessoal, hoje iremos aprender sobre as ferramentas de movimentação de objetos dentro do programa Lumion. Reparem que com esta ferramenta Objetos ativa, nós teremos várias possibilidades de inserção de objetos. Os objetos do Lumion, que são esses 8 botões aqui, que temos uma infinidade de objetos, e objetos que foram importados de outros programas, que normalmente são os projetos de arquitetura, os prédios, casas, entre outros tantos, pontes, cidades, vários outros que são importados de outros programas. Reparem que quando temos a ferramenta ativa, essas outras ferramentas estarão dizendo respeito a esta ferramenta, natureza, para organizar o seu projeto na hora que você inserir. Então, aqui nós estaremos movimentando, poderemos movimentar, modificar a altura, a escala, rotacionar, utilizar o menu de contexto, editar propriedades e apagar o objeto referentes a esta categoria. Isso tudo, temos duas opções, que seria o modo colocar, que é este da setinha, onde nós colocaremos o objeto e modificaremos ele. E no modo mover, onde poderemos mover vários objetos, todos os objetos da categoria, e modificar algumas configurações, selecionando mais de um objeto. Vamos, por exemplo, mexer aqui em uma árvore. Eu vou selecionar a ferramenta Mover Objeto. E reparem que os elementos de natureza ficam todos ativos quando pousamos o mouse. E cada elemento desse tem um centro, como se fosse um ponto de inserção desse objeto. Esse pontinho verde aqui que está ativo. E reparem que tem até uma árvorezinha, categorizando ele como um elemento de natureza. Quando clicamos neste centro, podemos fazer a movimentação deste objeto. Movemos ele, clicamos naquele centro e arrastamos para onde queremos. E soltamos aonde queremos que ele se fixe. Por exemplo, ali. Podemos escalonar, modificar o tamanho do objeto, clicando, segurando e arrastando para cima e para baixo, para ele modificar o tamanho daquele objeto, seja ele qual for. Também nas outras categorias dessa maneira. Podemos subir ou abaixar. Por exemplo, aqui eu abaixei. Podemos rotacionar o objeto. Todas essas ferramentas nós clicamos e arrastamos para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para poder ficar melhor do jeito que a gente está querendo aqui. E soltamos. Aqui na ferramenta Menu de Contexto, temos algumas opções que são possíveis de serem feitas com os objetos. Cada objeto ativa uma dessas opções variadas. Por exemplo, seleção. Reparem só, podemos selecionar todos os similares, clicando aqui. E ele selecionou apenas aqueles que são realmente o mesmo objeto. Agora, vamos clicar novamente, seleção, biblioteca. Selecione na biblioteca. Ele selecionou este objeto aqui na biblioteca. Ele ativou este objeto aqui na biblioteca. E se clicarmos novamente em seleção, biblioteca,
substitua com a seleção da biblioteca. Ou seja, nesse caso não vai dar porque já temos o objeto que está ali na biblioteca. Mas se formos em outro objeto, vamos clicar aqui fora. Clicar nesta árvore, seleção, biblioteca, substitua com a seleção da biblioteca. Ele vai substituir esta árvore por esta aqui marcada na biblioteca. Voltando aqui em seleção, lembrando que nós estamos com a ferramenta menu de contexto ativada e estamos utilizando o botão seleção. Selecionar todos os similares da categoria. Ele selecionou toda a categoria natureza. Reparem que as arvorezinhas, plantas, todas que estão no projeto inteiro foram selecionadas. E para que isso, por exemplo? Uma utilização bem rotineira é você fazer uma separação desses objetos em uma camada. Por exemplo, aí todos esses objetos que estão nessa camada e posso futuramente trazê-los todos para uma dessas camadas. Seleção, excluir selecionado. Os que tiverem selecionados, quando clicarmos aqui, serão excluídos. Temos a opção selecionar, desmarcar só aquele objeto ou desmarcar todos os objetos. Por exemplo, todos aqui. Desmarquei todos aqueles que estavam selecionados. Então, esta é uma ferramenta que nos auxilia no desenvolvimento do projeto a ganharmos tempo, selecionarmos mais coisas e fazer escolhas para vários objetos, para múltiplos objetos. E na mesma opção, menu de contexto, temos a opção transformação, que vamos transformar também este objeto. Por exemplo, redefinir tamanho e rotação. Ele vai zerar todas as transformações que fizemos nele. Bloquear posição. Podemos clicar em bloquear opção e manter aquele objeto bloqueado durante a edição de nosso projeto. E depois poderemos voltar nele, transformação, bloquear a posição e tornar desligado, off. E agora ele voltou a ser um objeto normal, como ele estava antes. Transformação novamente, mesma rotação. Isso serve para quando selecionamos, por exemplo, vamos aqui em menu de contexto, seleção, selecionar todos os similares, que são esses três aqui. Aí vamos agora em transformação e vamos estabelecer que tem as mesmas rotações. Agora eles estão no mesmo lugar, com o mesmo tipo de rotação. Transformação, mesma altura. Pronto, eles ficaram todos com a mesma altura. Reparem até que este aqui ficou com a aparência de que está voando, porque aqueles outros têm o vaso embaixo e esse está como se estivesse voando. Mas é mais para exemplificar a utilização dessa mesma altura. Transformação, aleatório. Agora cada um vai estar de uma maneira da posição, da rotação e escala aleatória, se definirmos assim. Isso tudo para criar uma dinamicidade dentro do seu projeto. Para que as coisas não fiquem com aquela aparência de que foi inserida o mesmo objeto, e sim que ele tem um movimento, cada planta de um tamanho. Isso serve mais para as plantas, que são objetos naturais, onde podemos colocá-los cada vez de um tamanho diferente.
Vou aqui agora desmarcar todos. Viremos agora na ferramenta editar propriedades. Quando clicamos na natureza, ele nos dá algumas opções. Reparem que quando editamos as opções de propriedade das árvores, dessa árvore, ele nos dá 3 opções que podemos desmarcar. Podemos arrastar e mudar a configuração ali daquela árvore. Colocar uma coloração nela, mas conforme nós necessitarmos no nosso projeto. E vamos balanceando isso e vendo a melhor cor para aquela situação do nosso objeto. Cada objeto podemos fazer esta modificação. E a opção apagar objeto, que é bem simples. Basta você clicar no ponto de inserção do objeto e ele será deletado, apagado. Se nós quisermos voltar uma opção de apagar que nós fizemos ou alguma configuração que nós fizemos, nós poderemos voltar aqui em desfazer, apagar. Ele desfez o último objeto que foi apagado. E quando nós selecionamos vários objetos, como fizemos anteriormente, assim, ó, selecionar todos os similares, nós temos esse atalho rápido para desmarcar todos esses que nós selecionamos. Modo mover. Nós temos as mesmas opções, mas temos um filtro para selecionar vários objetos de várias categorias juntos. Por exemplo, aqui, eu quero selecionar apenas os veículos e as pessoas. Eu desmarco os que eu não quero, mantenho ativos só os que eu quero e posso fazer uma seleção marcando um retângulo, um intervalo deste retângulo, dando o primeiro clique e aí ele vai fazer uma contagem de seleção e o segundo clique. Olha que legal! Todos os objetos que estão dentro do retângulo serão selecionados. E podemos fazer algum ajuste, alguma seleção. Caso nós não vamos querer selecionar pessoas e animais, ficamos apenas ali com os veículos, podendo movê-los, por exemplo, todos de uma vez. Podemos apagá-los. Podemos voltar, como eu falei aqui agora, expliquei. Então, reparem que, conforme eu falei, a categoria que estiver ativada será o objeto que poderemos inserir ou movimentar ou editar. Aqui estamos em carros. Poderemos ir para pessoas e animais. Reparem que ao clicarmos neste pássaro e arrastamos ele para cima do carro, ele já entende que é uma altura
que ele vai se fixar ali na altura daquele objeto. Então, inserir e movimentar um objeto consiste em você pegá-lo e arrastá-lo. Se ele estiver ali em uma altura, ele já vai compreender que tem uma altura ali na edificação. Interior. Objetos aqui de interior. Por exemplo, esta escultura eu arrastei ela para cá. Mas eu posso mudar o tamanho dela também, escalonando ela, utilizando a ferramenta de escala. Luzes e objetos especiais. Temos aqui algumas luzes, podemos movimentá-las e configurar ela conforme nós necessitamos aí no projeto. E todos esses outros objetos. Os objetos importados, que fizemos uma importação de outro programa, como este projeto arquitetônico, este projeto aqui que foi importado de outro programa. Poderíamos movimentá-lo ou copiar ele. Vou dar o exemplo agora de uma cópia que podemos fazer com um atalho rápido. Quando clicamos em movimentar, se clicarmos na tecla Alt, nós podemos copiar. Então nós clicamos em mover e seguramos a tecla Alt e soltamos, e nós fazemos uma cópia rápida daquele objeto. Utilizando a tecla M e N, nós fixamos este objeto em algum eixo. Está vendo que ele está indo naquela linha reta, naquele eixo, em M, ou em N, aqui para frente, retinho, sem sair um pouquinho sem sair nem um pouco desta linha. Se clicarmos na letra F, reparem que ele vai pegar alguma referência e rotacionar esse objeto de uma maneira aleatória. Olha que interessante. Eu estou com a ferramenta mover e ele vai se fixar da melhor maneira, acompanhando o caimento do telhado ali no caso, ou em uma rampa, em uma descida, ele vai acompanhar também o caimento, com a letra F ativada. Quando clicamos no objeto, no modo mover ativo, ele vai selecionando esse objeto. Podemos selecionar um a um. Podemos depois, apertando o objeto novamente, fazer com que ele seja desselecionado. É isso, pessoal. Na aula de hoje vimos estas ferramentas de movimentação de objetos dentro do Lumion
que servem para movimentação, edição, aumento de tamanho, de altura, de rotação de todos os objetos. Quando se trata de configurações de edição de propriedades, cada objeto tem uma edição de propriedade.